Obesidade, o conceito de obesidade basicamente é o acúmulo de gordura num padrão acima do normal. A obesidade é mórbida quando você tem um índice de massa corpórea, que quer dizer a divisão da altura, do peso pela altura ao quadrado, maior do que 40. Ou então, se essa obesidade é de 35, mas com outras doenças associadas, como diabetes, pressão alta, doença articular, dorsopatias, etc. A obesidade é multifatorial. Hoje se sabe que tem um caráter hereditário, importante, tem também questão nutricional, dos hábitos alimentares, até mesmo em relação a drogas, a medicamentos, doenças sistêmicas como hipotireoidismo, entre outras. A obesidade é considerada uma doença, sim. A obesidade tem que ser tratada seriamente porque ela pode, não só pelo desajuste social que o obeso pode ter na sociedade, ela também pode causar ou levar a algumas doenças de ordem cardiovascular, articular, diabetes, entre outras. Se sabe hoje que o obeso mórbido tem uma vida média em torno de 60 anos de idade no máximo. Então, se sabe que a obesidade ela pode limitar a sobrevida ou a qualidade de vida das pessoas. A cirurgia bariátrica ela deve ser realizada de acordo com alguns parâmetros considerados como aceitos no Brasil e internacionalmente. Hoje, o FDA americano relaxou um pouco mais as indicações para a cirurgia bariátrica devido o efeito tão benéfico que está trazendo a população americana. Mas, em regra geral, se considera como válido a indicação quando o peso dividido pela altura ao quadrado for maior que 40 ou que o peso dividido pela altura ao quadrado for maior que 35, desde que tenha algumas comorbidades, como eu disse, outras doenças associadas, muitas relacionadas com a diabetes. Existe também uma outra indicação, hoje relacionada com o diabético que não necessariamente é obeso mórbido. Ele tem um benefício muito grande com uma cirurgia que nós fazemos para a cirurgia de obesidade e que os níveis de glicemia, de glicose na veia, eles abaixam dramaticamente. Então, as indicações básicas são relacionadas com o peso, com doenças com comorbidades e também com o diabetes mesmo tipo 2. Essencialmente, a cirurgia bariátrica é uma doença de tratamento multidisciplinar, o que significa vários colegas, vários profissionais irão atender esse paciente. Seja o fisioterapeuta, seja o psicólogo, a nutricionista, o cardiologista, o clínico, o endocrinologista e o cirurgião. Então, o pós-operatório de cirurgia bariátrica, sendo ela realizada de forma videolaparoscópica, que é a que nós mais realizamos, tem uma recuperação muito boa, muito aceitável. Em geral, a alta do paciente no hospital em torno de 3 a 4 dias. Dificilmente esse paciente vai para a UTI. Ele tem um retorno à alimentação gradual, orientado pelo nutricionista, ele tem o apoio dessa equipe multidisciplinar e a recuperação é muito mais acelerada. Diferente de uma época atrás, quando nós realizávamos cirurgias convencionais, onde as grandes incisões limitavam muito a recuperação do paciente. As cirurgias bariátricas são múltiplas as formas de se abordar o paciente. Desde uma cirurgia mais simples, como a colocação de banda ajustável, como uma cirurgia de sleeve, ou mesmo a cirurgia convencional que nós realizamos, que é a mais realizada no mundo. Mas os resultados dessa cirurgia, eles são muito bons. Em geral, se consegue perder 30%, 40% do peso, ou até mais do que isso. Em alguns casos, se perde 50% do excesso de peso. É comum numa cirurgia como essa, os pacientes perderem 40%, 45%, em alguns casos 50%. Não se deve pensar em que essa perda de peso seja permanente.
ela deve ser um instrumento para que o paciente atinja uma perda de peso que lhe deixe saudável e que ele possa fazer o controle do seu peso através dessa equipe multidisciplinar, que ele fique fazendo acompanhamentos e tenha um emagrecimento saudável e a manutenção desse peso em patamares aceitáveis e que lhe traga uma boa saúde.